Sejam bem-vindos à Gazeta de Israel, um canal dedicado a informar e contextualizar notícias e curiosidades relacionadas à nação de Israel. Se você se interessa por esse tipo de assunto, considere se inscrever no canal e curtir o vídeo para que este projeto cresça e melhore cada dia mais. No vídeo de hoje, trataremos de como a guerra entre Israel e o Hamas poderá determinar o futuro político do Reino Unido. O conflito em Gaza está influenciando significativamente a política britânica, gerando debates acalorados tanto na esquerda quanto na direita. No entanto, a discussão pública sobre a guerra entre Israel e o Hamas está se desenrolando de maneiras distintas em cada lado do espectro político, refletindo também num aumento notável do antissemitismo no Reino Unido. As massivas marchas pró-Palestina que estão ocorrendo nas últimas semanas, com a última estimada em 300 mil participantes no centro de Londres, têm sido exploradas por figuras de diferentes ideologias. A polícia realizou pelo menos 145 detenções no último final de semana, tanto de extremistas de direita quanto de pessoas ligadas à extrema-esquerda e antissemitas. A então secretária do Interior, Suella Braverman, ligada ao Partido Conservador, caracterizou os comícios pró-palestinos anteriores como marchas de ódio. Ela alegou que esses comícios eram uma afirmação da liberação de manifestação de certos grupos, especialmente islâmicos, com supostas ligações a grupos terroristas, incluindo o Hamas. Braverman também criticou a polícia alegando duplos pesos e duas medidas na repressão dos manifestantes mais ligados à extrema-direita. O peso de suas declarações gerou enormes críticas de portais de mídia mais moderada e de esquerda e extrema-esquerda, causando sua demissão pelo primeiro-ministro Rishi Sunak. Apesar dos desafios e críticas enfrentados por Suella Braverman, a atual situação política e os eventos em torno dos comícios pró-Palestina também apresentam oportunidades para ela. Sua estratégia, a longo prazo, parece ser a de consolidar sua posição como candidata da direita em eventuais disputas pela liderança do Partido Conservador no futuro. O cenário político e as discussões em torno desses eventos podem influenciar a percepção pública sobre Braverman e moldar sua imagem no contexto da política conservadora britânica. Os números desanimadores nas pesquisas para os conservadores, no entanto, aumentam a pressão sobre o partido, especialmente considerando as eleições gerais previstas para o final de janeiro de 2025. Se essas pesquisas se traduzirem em uma derrota eleitoral, uma disputa pela liderança dentro do Partido Conservador pode se tornar iminente. Os resultados eleitorais e a popularidade do partido nas sondagens desempenharão um papel crucial na determinação do futuro político e na possibilidade de mudanças na liderança do partido. Além disso, é verdade que o Partido Conservador, em sua maioria, mantém uma postura pró-Israel. Enquanto alguns elementos podem utilizar a questão de Gaza para fins eleitorais e apelar à extrema-direita, a controvérsia em torno da guerra entre Israel e o Hamas tem um impacto mais significativo e polarizador no Partido Trabalhista, que atualmente está ganhando apoio nas pesquisas. Keir Starmer, líder do Partido Trabalhista, tem resistido às pressões internas para exigir um cessar-fogo imediato no conflito entre Israel e o Hamas. Ele ofereceu, no máximo, um apelo por uma pausa humanitária nas hostilidades, argumentando que um cessar-fogo encorajaria o Hamas a se preparar imediatamente para futuras violências. Essa posição gerou discordância dentro do partido, levando renúncias de vereadores e apoiadores, causando um enfraquecimento da esquerda britânica, segundo pesquisas mais recentes. O Partido Trabalhista está dividido internamente, mais entre as bases e os deputados do que entre os próprios deputados, alegou Adam Langleben, diretor da organização esquerdista Progressive Britain. A complexidade da situação é agravada pelo fato de os vereadores estarem sob pressão de diferentes partes de suas comunidades, o que está causando fissuras adicionais dentro do partido. Essa dinâmica reflete a dificuldade enfrentada pelo Partido Trabalhista em unificar suas posições em relação ao conflito em Gaza e as demandas por um cessar-fogo. É amplamente observado que o apoio à causa palestina é mais forte entre os eleitores mais jovens e a comunidade muçulmana no Reino Unido. Apesar de representar uma população inferior a 4 milhões, a comunidade muçulmana desempenha um papel crucial em alguns círculos eleitorais, especialmente no contexto trabalhista. Keir Starmer, desde que assumiu a liderança do Partido Trabalhista em 2020, tem trabalhado para conter os elementos de extrema-esquerda em seu partido que apoiavam seu antecessor Jeremy Corbyn. Corbyn, em um discurso de 2009 no parlamento, notoriamente descreveu o Hamas e o Hezbollah como amigos.
É verdade que Starmer se comprometeu a reconquistar a confiança da comunidade judaica desde que assumiu a liderança do Partido Trabalhista. Esse compromisso torna-se ainda mais relevante à luz do aumento dos níveis de antissemitismo no Reino Unido desde o início do conflito em Gaza. Além disso, a crescente islamofobia também é uma preocupação, destacando a complexidade e a sensibilidade das questões religiosas e étnicas no atual cenário político britânico. Esses desafios adicionais podem impactar a capacidade de Starmer de manter um equilíbrio entre as diferentes facções dentro do partido e na sociedade em geral. Os avisos severos vindos da ala mais radical do Partido Trabalhista sugerem que a posição de Starmer em relação ao conflito em Gaza pode ter consequências eleitorais desastrosas. Uma pesquisa realizada no final de outubro pela Delta Poll indicou uma queda na aprovação de Starmer. No entanto, ele ainda estava consideravelmente à frente de Rishi Sunak, atual primeiro-ministro. Paul Goodman, editor do site direitista Conservative Home e ex-parlamentar, disse: "Todas as pessoas nessas marchas são apoiantes do Hamas? Não! São um número significativo? Parece que sim, pelo menos o suficiente para chamar a atenção do público. A atividade nas bordas é realmente horrível. Nunca aconteceu na minha vida antes que eu ouvisse os judeus dizerem que não estão confiantes em passar pelo centro de Londres." A importância do conflito em Gaza como questão política para os eleitores do Reino Unido pode variar consideravelmente. Enquanto alguns eleitores podem considerar as posições dos partidos em relação a questões internacionais, como o conflito Israel-Palestino, como um fator importante em sua tomada de decisão, outros podem priorizar questões domésticas, como saúde, economia e educação, além das consequências do Brexit na qualidade de vida britânica. E você? Qual a sua opinião sobre o assunto? Deixe abaixo o seu comentário. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.